paz do Senhor Jesus para todos nós que alcançamos a graça de viver mais este dia. Amém? Hoje eu venho aqui compartilhar um texto bíblico que fala a respeito do nosso conceito de família. Algo tão importante na nossa vida, né? Aquilo que realmente tem grande valor. E todos nós que cremos em Jesus e no seu amor, no amor de Deus, sua graça que nos alcançou através de seu Filho, sabemos e conhecemos que Deus é família e Ele anseia, está esperando para se relacionar conosco intimamente como um Pai amoroso, misericordioso, né? Aquele pai que tem prazer em abençoar os seus filhos. Hoje eu quero compartilhar o texto que está escrito em Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler um pedacinho do capítulo 3 de Marcos, que começa no verso 31. Marcos 3, 31 a 35. É pouquinho, a gente consegue fazer a leitura rapidinho hoje. Mas vou recomendar, como sempre recomendo. Faça a leitura de todo o capítulo. Se puder, faça do anterior e do posterior, porque isso só vai acrescentar coisas boas na nossa vida. A verdade geralmente elucida a nossa mente, né? A verdade geralmente traz liberdade, quando não libertação, daquilo que tem nos aprisionado, nos acorrentado durante toda a nossa vida. E a palavra de Deus tem esse poder sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Ela tem essa capacidade de nos fazer livres através da verdade. Então vamos lá, Marcos 3, 31. Tem uma epígrafezinha aqui nessa versão, a versão de estudo de aplicação pessoal, que é do André, nem a minha, está emprestada. Diz assim: Jesus descreve sua verdadeira família. Jesus estava numa casa, num ambiente, assentado, falando da verdade, a respeito do céu, da eternidade, a respeito do modo de vida, né? E como ele pregava a verdade, ele já estava sendo perseguido por isso, até pela própria família, tá? Pela própria parentela. E todos nós que temos família, parentes, sabemos que nem sempre, eles até poderiam ser, mas nem sempre são, né? Um alicerce, um lugar de apoio, de segurança, infelizmente. Mas eu quero trazer uma notícia a respeito da nossa família, a família de Deus. Quando a gente fala família de origem, né, na psicanálise, nas filosofias, nos estudos do comportamento humano, fala-se muito a respeito da família de origem, a família da qual você nasceu, foi gerado, né, família de relação sanguínea, né, você compartilha a genética, família de onde você nasceu naturalmente, de maneira natural, de pai e de mãe. Mas nós temos famílias de adoção, famílias lindas, maravilhosas, que conseguiram transbordar além delas mesmas e alcançar outras vidas, né? Muitas famílias já podem e fazem, né? Compartilham o amor através da adoção de filhos. E eu louvo a Deus por essas famílias. Eu não vivo essa realidade ainda, não sei se Deus tem algo amanhã, mas eu louvo a Deus por todas as famílias adotivas da face da terra. Famílias de amor, além da correlação sanguínea, né? Além do natural. E toda família de origem no amor, ela é sobrenatural, ela é divina. Deus nos ensina isso. E Jesus reitera a respeito disso aqui nessa passagem. Por isso a gente vai ler essa passagem. Marcos 3, 31. Vamos lá. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, os parentes de Jesus, né? E estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele. E disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Falando a respeito das pessoas que estavam cercando ele ali, né, ouvindo o que ele tinha para falar. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
Eu tô com essa mensagem no meu coração a semana inteira. Tava doida para vir aqui compartilhar com vocês, mas eu tive pouco tempo, foi um pouquinho corrida a semana, mas eu não queria deixar de fazer isso, porque eu sei que quando o Espírito Santo ministra algo no nosso coração e ele traz cura, traz entendimento, né? A gente pode alcançar mais alguém, sempre haverá, né? Mais alguém que você pode compartilhar algo de bom. E Deus sabe de todas as coisas, então estou aqui para fazer isso. Vou repetir esse versículo que Jesus diz no verso 35. Jesus fala assim: porquanto qualquer um que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Ele afirma que a família de Deus, ela está acima da relação sanguínea, ela está acima do grau de parentesco. A família de Deus, ela pratica a linguagem de amor de Deus. Eu fico imaginando, né? A gente sabe que tem as 5 linguagens do amor, que a gente aprende como a gente demonstrar o amor para o outro, através de serviço, através de palavras de afirmação, e tem 5 linguagens do amor. Também é legal você conhecer. Procura no Google 5 linguagens do amor. É muito interessante. Facilita a convivência, né, com outra pessoa. É sempre bom a gente facilitar a convivência. É saudável e é bom. E aí, aqui eu fico pensando que eu entendo que Deus tem uma linguagem de amor, e essa linguagem de amor de Deus é a obediência. Jesus diz aqui que nós nos tornamos irmãos dele, nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos parentes do próprio Jesus Cristo, quando fazemos a vontade de Deus. Então, eu começo a pensar que eu preciso saber urgentemente qual é a vontade de Deus. E eu quero te incentivar a buscar a vontade de Deus na sua vida. Tem uma vontade de Deus que é universal para todos nós. Quando Jesus fala assim: eu, porém, vos digo, tenho um novo mandamento vos dou. Ama o teu próximo como eu te amei, sendo capaz de entregar minha própria vida por você. Então nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos, e amar ao próximo como nós somos amados por Ele. Então, dentro disso, a gente tem a vontade do Pai para fazer, enquanto a gente tem os nossos dias aqui na Terra, né? E a gente deve buscar viver essa vontade aqui nos nossos dias, o máximo possível, cada dia mais, um pouco mais. Cada dia buscando estar no centro dessa vontade um pouco mais. E tenha certeza de que quando você busca, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como Ele nos amou, e estar fazendo a vontade dEle, Ele se preocupa e cuida de você. E é muito bom viver esse amor e esse cuidado. É muito bom ser integrante da família de Deus. Eu quero te convidar a conhecer esse Jesus que abriu esse caminho, que é o caminho para a gente chegar até o Pai. É o caminho para a gente voltar para nossa casa um dia. É o caminho para a gente se assentar na mesa, no banquete de Deus, na eternidade. Nós temos uma escolha a fazer. E eu peço que o Espírito Santo possa tocar no nosso coração e ministrar a verdade sobre nós, em que é necessário reconhecermos Jesus como nosso único Salvador, que Ele seja o Senhor das nossas vidas e que o Espírito Santo possa nos levar por águas tranquilas e pastos verdejantes, que Ele possa nos fazer entender a vontade de Deus e nós possamos ter coragem e força. Coragem e força, porque essa parte é com a gente, né? A coragem vem do nosso coração, Deus nos concede essa coragem e a força vem dEle. Então que nós possamos ser fortes e corajosos em Cristo Jesus para fazer a vontade de Deus, acima da nossa vontade, acima da vontade do outro, considerando que devemos agradar a Ele em primeiro lugar, e depois a nós, depois ao próximo, né? Isso fica no secundário, porque em primeiro lugar devemos agradar a Deus fazendo a vontade dEle. Deixa eu ver, eu anotei alguma coisa aqui? Sim. Eu botei um lembrete aqui para lembrar da passagem do filho pródigo. Está lá em Lucas 15, a partir do verso 11. O filho pródigo, ele achou que não era bom a casa do pai, não era suficiente para ele. E ele se aventura, se arrisca a viver a vida sem o pai dele, sem o irmão.
Ele se arrisca, se aventura a viver a vida sozinho. E se você puder ler em Lucas 15, a partir do verso 11, você vai entender o que eu estou querendo te dizer. Não vale a pena a gente viver essa jornada toda aqui, todos esses dias aqui que Ele tem nos concedido, longe do Pai, longe do nosso irmão mais velho. Eu desejo de todo o coração que nós possamos resistir às tentações, resistir à iniquidade, abrir mão daquilo que não agrada ao nosso Pai, para estarmos na casa dEle, vivendo com Ele, ouvindo a sua voz, participando dos seus banquetes, participando das suas bênçãos e tomando a parte da nossa herança no tempo certo, do jeito certo, como Ele nos ensina, que é viver uma vida inteira com Ele na eternidade. A nossa melhor parte da herança é a eternidade e que a gente possa lembrar que vai valer a pena. Vai valer a pena. Então eu quero te dar essa notícia. Deus é família, Ele deseja que você se torne filho, e você que é filho, faz a vontade do seu Pai. Amém? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus por esse dia, agradecer a Deus por essa palavra, que eu sei que está edificando a minha vida e também pode edificar a sua. Desejo que o Espírito Santo continue nos ensinando. Continue, cada vez que a gente lê, né, o Espírito Santo vai trazendo algo novo, vai acendendo a chama do nosso coração e mudando a nossa forma de perceber o mundo e os pensamentos, as emoções. Tudo isso, as nossas tomadas de decisão são todos influenciados pela verdade. Então desejo que você aproveite essa oportunidade para ler Marcos 3 e depois Lucas 15, tá bom? Um beijo para todos, vou ficar por aqui. Fiquem com Deus.